Fala turma, beleza? Tudo tranquilo? Galera, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer aí as pessoas que se inscreveram no meu canal. Semana passada a gente bateu 1.000 inscritos, tá? Então eu quero agradecer de coração a vocês. Se não fosse vocês, a gente não tinha feito esse feito aí. Eu digo a gente porque esse canal é de todos, esse canal é nosso, tá? Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Então é muito importante deixar o like, comentar, se inscrever, mandar para um amigo, compartilhar, porque aí me motiva, né, para fazer novos vídeos para você. Eu tenho um canal no Telegram e no Discord totalmente gratuito, tá? Você não paga nada, só pra gente tirar dúvidas, análises. Eu faço lives de vez em quando para o pessoal tirar dúvidas sobre Smart Money, tá? Vou deixar o link aí na descrição, se você quiser entrar, fique à vontade, você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Eu também estou escrevendo um livro, pessoal, o 2.0. O 1.0 eu deixo aí para vocês gratuitamente. Esse 2.0 aqui existe bem mais detalhes, bem mais informações, bem mais dicas, tem um insights, tem bizu, enfim, existe bem mais detalhes, bem mais conceitos, né? Eu falo até sobre o Wyckoff, que é um assunto bastante complexo, dou uma revisada. Então, se você se interessar, me segue nas redes sociais, entra no meu Telegram, no meu Discord, que lá eu vou falar o dia que eu vou lançar esse e-book, tá? Mais ou menos lá para novembro, no mais tardar finalzinho de novembro, porque a gente tem o período de revisão desse meu e-book. São mais de 200 páginas, mais de 250 exemplos diretamente do gráfico para vocês entenderem os conceitos do Smart Money, tá? Vai ser o mais completo do Brasil, isso aí eu te garanto. Do mundo eu não sei, né? Mas do Brasil eu garanto que sim, porque eu já rodei muito PDF brasileiro aí, né? Português. E eu não vi até agora, modesta parte, não vi tantas informações, tantos detalhes como esse, beleza? Então, se você estiver interessado, cola lá comigo que eu vou dizer o dia que eu vou lançar, beleza? Então vamos lá. Vou falar hoje sobre flip. O que é um flip? Flip nada mais é do que uma virada do preço. Um flip price. É quando os compradores quebram os vendedores ou vice-versa. A gente encontra isso praticamente quase todos os dias no gráfico. E é exatamente o flip, na maioria das vezes, que a gente vai procurar para fazer nossas entradas. O flip com o choke, por exemplo. Então o que acontece aqui? Eu fiz esse desenho aqui bem básico para vocês entenderem. O preço ele vinha numa tendência de baixo, topos e fundos descendentes, né? Ele toca num POI de 4 horas. No momento que ele toca nesse ponto de interesse de 4 horas, existe a questão da gente refinar para um tempo gráfico menor, 15 minutos ou 5 minutos, dependendo do seu POI, tá? O nosso POI sempre vai ser maior do que o nosso tempo de entrada. Se você marcar um POI de 4 horas, espere uma confirmação nos 15 minutos, por exemplo. Se você marcar um POI de 1 hora, 15 minutos, espere uma confirmação nos 1 minuto, nos segundos, 5 minutos, tá? Então, quando existe esse choke de 4 horas, que é exatamente aqui, que volta para retestar, e aqui nesse exato momento, quando toca nos 15 minutos ou 5 minutos, também existe esse mini choke, digamos assim, com essa virada de preço, o flip price, como a gente está vendo aqui, existia essa supply, ao qual foi quebrada, e aí volta para retestar numa demanda. Então nesse momento aqui os compradores estão no poder jogando o preço para cima. Então quando a gente tem 4 horas, 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto alinhado, a gente chama do preço precificado, ou seja, todos os time frames que a gente analisa, marca POI e faz nossas entradas, eles estão na mesma direção. Então é exatamente aqui que a gente faz nossas entradas para buscar alvos longos. Isso aqui é o flip, tá? Existia a supply que foi quebrada e a demanda fica no controle, ou vice-versa. Então vamos entender mais ou menos como funciona a dinâmica do flip, beleza? Eu estou aqui no gráfico do GBP, o SD. Eu tenho feito aqui esses desenhos do flip. Existe bastante estruturas que a gente pode considerar um flip, tá? E veja que interessante, ontem no meu grupo do Telegram eu postei exatamente aquela análise que eu vou mostrar a vocês agora. Olha que interessante, a gente vinha no mercado de alta, topos e fundos ascendentes, ao qual deixa uma demanda. Essa demanda deixa essa demanda aqui é formada, o preço sobe, quebra estruturas e aí começa a voltar timidamente, né? Então ele toca na minha demanda, com o toque da demanda o mercado ele faz essa pequena retração, toca no supply. Quando toca nessa supply, ela cria outra região de supply, outro order block. Com isso, o preço faz esse impulso e quebra essa demanda. No momento que quebra essa demanda, os vendedores estão no poder aqui.
né? Então, quando ele quebra essa demanda, que ele volta na demanda criada que originou a quebra da supply, ele volta na supply criada que originou a quebra da demanda, a gente tem um flip, se o preço fazer isso. Então, a gente está exatamente nesse momento aqui no GBP USD. Existia essa demanda, certo? Com um gap aqui, com um imbalance, um desequilíbrio no preço, ao qual joga o preço para cima, quebra uma estrutura interessante, toca no POI de 4 horas à esquerda do gráfico e ele começa a fazer esse movimento, ou seja, os vendedores estão no poder. Por quê? Porque os topos estão sendo protegidos. Quando a gente tem topo protegido e fundo sendo quebrado, a gente sabe que os vendedores estão no poder do jogo naquele momento. Então, as supply estão sendo respeitadas aqui, supply respeitada. E aí toca na minha demanda, com isso volta, toca na minha supply, quebrando estruturas que existiam aqui em tempo gráfico menor. E após tocar na minha supply, ela quebra essa minha demanda. Existe esse boss. O preço mitiga, toca numa região de 4 horas, 15 minutos refinado, e aí volta para testar essa supply. Se por algum acaso no domingo ou na segunda semana que vem o preço fazer uma reação aqui dentro com um micro flip, né, um flip price aqui dentro, com choke, com quebras de estruturas em tempo gráfico menor, o preço pode vir a querer buscar essa região e essa região aqui. Tá? Então, se por algum acaso o preço fazer isso, a gente tem um flip. Existia a demanda, que com o toque nessa demanda macro, ela tocou numa supply anterior. Com o toque nessa supply, antes dela quebrar essa demanda, ela cria uma supply, quebrou, voltou para retestar. Se fizer algum choke aqui, alguma confirmação aqui dentro, possivelmente o preço vai pegar alguns alvos externos que existiam aqui. Então, isso é um flip price, exatamente isso aqui. A gente tem também o breaker, que é um tipo de flip, né? É um nível institucional ao qual o preço ele forma uma demanda ou uma supply, faz esse movimento de impulso, quebra estruturas, não tem força suficiente para continuar a nossa tendência e ele quebra esse nível de demanda. Ele volta exatamente no nível da demanda criada anteriormente. Só que ele volta em vez de ser numa demanda, ele volta na supply. Então aqui é um breaker. E antes disso existe o inducement, né? Que a gente sabe que esse cara aqui é o vilão do mercado financeiro. É o inducement. Eles induzem as pessoas a colocarem suas ordens em certos pontos do gráfico para tomar o seu stop loss. Então fique sempre atento ao inducement. Sempre atento ao inducement próximo de POI. Próximos de zonas interessantes. Então vamos ver exatamente como funciona um flip, um breaker, na verdade. Que foi aqui. Deixa eu pegar o replay aqui. Pronto. Veja, eu estou nos 15 minutos aqui, tá? Os 15 minutos até agora não tá me dizendo nada, só houve esse movimento aqui do IPC, da notícia, o IPC do dia 13 de outubro. Beleza, então eu estou nos 15 minutos. Se eu for para 1 minuto, veja que interessante, o que é que eu começo a notar aqui? Que o preço ele fez um topo mais alto e fez esse fundo, tá? Esse movimento aqui. Com esse fundo, os compradores tentam quebrar esse nível de supply aqui, né? Esse nível que os vendedores deixaram aqui quando jogaram o preço para baixo. Eles não conseguem romper esse cara aqui. É como você jogar uma pedra para cima. Existe a lei da gravidade. A pedra vai, em um determinado momento ela vai cair. Ela não teve força suficiente, não houve força suficiente para jogar a pedra mais para cima. Então aqui acontece o mesmo. Os compradores eles jogam o mercado para cima, não conseguem, não tem força suficiente. Após isso entra a força vendedora. A gente sabe que quando existe um topo, um fundo fraco, né, que eles não conseguem romper um topo ou um fundo, isso aqui se torna um imã. Né? É quando as estruturas são formadas, porque essa retração não tem força para quebrar esse cara. Então se não tem força, entra a força vendedora e joga para baixo. De novo, essa retração não tem força para romper isso daqui. Quando não tem força, joga o mercado para baixo e vai rompendo e vai quebrando esses caras aqui, tá? Vai quebrando os fundos.
Então, exatamente é isso que acontece. Só que antes a gente tem... Deixa eu tirar aqui essa sujeira. Só que antes disso, a gente tem um order block. Por que é um order block? Por que aqui é um order block? Porque aqui existe um candle de venda antes de uma compra. Então aqui houve um candle bearish antes de um movimento bullish, tá? Então o que é que eu espero aqui? Eu esperaria essa quebra desse candle, dessa faixa, desse nível de preço aqui. Quebrou. Então o que eu espero aqui? Eu começo a marcar minhas zonas de POI. Alguma zona lógica, alguma zona interessante que exista aqui. E também eu fico ligado no meu breaker, porque ele foi quebrado aqui. Essa zona, esse order block, ele foi quebrado com esse movimento aqui. Claramente os vendedores estão no poder nesse momento, porque eles quebraram essa zona. Então eu espero o retorno. Não entrem aqui. Aqui é muito precipitado entrar nessa região aqui. Espera algum retorno, espera uma mitigação, um toque em algum POI nessa região. E o preço vem exatamente e toca na minha zona de breaker. Aqui é a minha zona de breaker. Eu poderia ir por segundos aqui analisar algum tipo de entrada. Então aqui é meu breaker block. Após isso o mercado simplesmente vai buscar petróleo. Então isso daqui também a gente pode considerar como flip. É uma troca de preço. Flip price. Aqui existia uma demanda, ao qual foi quebrada com esse movimento, esse impulso aqui foi quebrado, dizendo que os vendedores estão no poder. Eles voltam para tocar exatamente na linha, na faixa do meu breaker, e aí vai embora. Então são essas coisas que a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar sempre esperto nas nossas análises, tá? Que foi claramente um breaker block. A gente também pode considerar como flip, né? É mesmo que, digamos assim, entre aspas, da mesma família, tipo demanda, supply, order block. São zonas institucionais, beleza? Eu tenho um exemplo aqui do meu livro, né? Do meu próximo e-book, que eu falo sobre esses dois exemplos aqui de flip, tá? Então a gente vê claramente que o mercado ele fez um topinho e aí renova um fundo. Após renovar um fundo, o que acontece quando ele renova esse fundo aqui? O mercado ele sobe e faz esse boss, ele quebra uma estrutura. Só que eu tinha uma zona de supply aqui. Então no toque da minha zona de supply, eu crio um sell to buy. Veja, eu tenho dois candles de venda antes da subida que originou o nosso boss, a nossa quebra de estrutura. Então o interessante é sempre a gente ficar ligado nessas confirmações extras que a gente tem, porque o mercado é muito dinâmico, né? Então a gente não pode ter 100% uma coisa dita, né? Acontece muito da gente fazer nossa análise e o preço não ir lá. Isso é absolutamente normal. Acontece comigo, vai acontecer com você, acontece com todas as pessoas. A gente trabalha com probabilidades, tá? Quanto mais confluências a gente tiver em mãos, melhor e menor vai ser a chance de dar errado. Então quando ele quebra essa estrutura, que ele volta exatamente no nível que ele criou quando quebrou essa minha supply, existe minha demanda agora, o preço toca e aí vai para a lua, né? Ali ia pegar petróleo e aqui vai para a lua. Então ele volta novamente, mitiga a minha zona de demanda. Eu tinha aqui duas compras. Exatamente aqui também o que acontece. O mercado ele vinha numa certa tendência, fazendo topos e fundos, e aí deixa essa demanda. Quando ele faz um topo mais alto, com esse topo mais alto ele quebra. Faz o que, pessoal? Inducement. Sempre procure por esses caras. Isso aqui é inducement, que é zonas de liquidez. Após isso, com esse movimento aqui que quebra essa estrutura, ele deixa uma supply. Então ele volta para mitigar essa supply e aí vai embora. Isso aí se chama flip. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês aí o que é um flip. É um conceito bastante simples. Então, são zonas que a gente procura no gráfico, ao qual houve quebras de estruturas, né? É importante também a gente ter uma quebra de estrutura para a gente considerar um flip bastante válido. Então, quando existe essa quebra de estrutura, a gente pode sim fazer
as nossas entradas, essas quebras de estruturas e a troca do preço, flip price, tá? São inúmeras estruturas que a gente pode considerar como flip. Coloquem isso em mente. Simplesmente quando uma demanda é quebrada e após a quebra dessa demanda, antes de quebrar essa demanda, eles deixam uma zona de supply, ou vice-versa. Se uma supply é quebrada, eles deixam uma demanda para voltar e captar anteriormente. Então, no meu livro eu explico isso, que todo flip é um choke, mas nem todo choke é um flip. Vocês que já sabem o que é choke, mas quem não sabe, eu vou explicar aqui rapidinho, é quando o mercado ele vem em uma certa tendência e ele quebra o último ponto. Nesse caso aqui, um movimento bullish, ele quebra o último fundo. Na hora quando ele quebra aqui, que ele volta para retestar, a gente já tem um flip. Por quê? Porque aqui existia uma demanda, certo? E ele quebra, quando ele quebra, aqui ele volta em forma de supply. Então, todo flip é um choke, mas nem todo choke é um flip. Quando eu falo isso, por quê? Porque às vezes o mercado ele faz isso, ele quebra e vai embora, é normal. Então aqui houve um choke, aqui houve uma mudança de entender, aqui houve uma mudança de caráter nesse momento. E aí vai embora, acontece muito isso daí. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro o que é flip, né? É um conceito bastante importante que a gente procura sempre que aconteça em determinados pontos para a gente fazer nossas entradas. E é um conceito bastante simples, objetivo. Existem bastante estruturas de flip que a gente pode analisar no gráfico. E sempre procure por esse cara aqui. Esse cara aqui é o vilão do mercado, é inducement. Ele sempre vai, esse cara aqui sempre vai aparecer próximo de pontos de interesse, próximo de order block, próximo de supply, próximo de demanda, sempre. Então sempre procurem por ele e sempre verifique se o preço está fazendo flip, tá? Uma mudança naquele momento, uma mudança ao qual o preço toca numa demanda, como tocou aqui agora, reage numa supply, numa oferta. Com essa reação da oferta, ela quebra a demanda que ele acabou de reagir. Então ele volta em forma de teste nessa supply. Porque esse movimento foi muito brusco. Isso aqui foi um momento. A gente teve um momento aqui. Deixa eu tirar aqui para ficar melhor. A gente teve um momento. No meu livro eu falo sobre momento. O que é um momento. A gente também tem que ficar ligado. Então, nesse toque da minha supply, o mercado ele quebra essa demanda ao qual ele acabou de ser testada. Então, a volta nessa supply da gente é muito interessante. Se aqui dentro, no tempo gráfico menor, houver outro tipo de flip, uma flip price, um breaker, por exemplo, um choke, a gente poderia fazer a possibilidade de fazer uma venda aqui buscando alvos externos. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro aí o que é um flip. Se você tem dúvida ainda, fala comigo no Telegram, fala comigo no Instagram, entra no nosso grupo aí, que a gente tem material, tem PDF, enfim, a gente tem uma família lá. Beleza? Então, um abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo.